Pessoal, como é que vocês estão? Obrigado pela companhia, bem-vindos ao meu canal. Nós vamos dar continuidade, na verdade, às nossas aulas sobre reforma protestante ou reforma religiosa. Hoje a nossa aula é a terceira já sobre esse tema e nós vamos falar hoje sobre a reforma calvinista. Então, a reforma calvinista foi promovida por um teólogo francês chamado Jean Calvin, e o nome Calvino, na verdade, vem do latim Calvinus, e ele é conhecido aqui nos nossos livros de história como João Calvino. Vamos chamá-lo assim a partir de agora. E a reforma de Calvino, ela começa na Suíça a partir de 1535. Então, Calvino, teólogo francês, embora fosse chamado de padre, né, depois que se tornou famoso, ele nunca chegou a se ordenar padre, né? De origem católica, como todos os franceses da época, acabou se influenciando pelas ideias do Lutero e tornou-se, portanto, luterano. E como a França era um país majoritariamente cristão católico, o rei da França da época, chamado Francisco I, perseguiu Lutero e outros protestantes, né, daquele período, e ele acabou então refugiando-se na cidade de Genebra, na Suíça, onde já havia uma situação propensa às ideias protestantes, porque a Suíça era um país com um bom desenvolvimento do capitalismo. E na Suíça, Calvino começa então a preparar o que seria as bases da sua nova doutrina, da sua nova igreja. Embora inicialmente ele fosse luterano, né, as suas ideias vão começar a se distanciar um pouco de alguns aspectos da religião luterana. E é a partir daí, então, que surgirão as bases do que a gente chama de calvinismo, da igreja calvinista. Em 1536, Calvino elege-se prefeito da cidade de Genebra, o que vai facilitar bastante a sua atuação também como religioso. Ele vai ganhar muita força, muito prestígio social, né? E com isso a sua religião vai prosperar. De maneira geral, a doutrina calvinista se aproxima muito da doutrina luterana e difere também em alguns aspectos fundamentais, como, por exemplo, a questão da salvação para os luteranos, ela se dá pela fé. Então, a pessoa, tendo fé, ela é salva, ela não precisa praticar as chamadas boas obras, como diz a tradição católica. E para Calvino, a salvação ela é alcançada também pela fé, exclusivamente pela fé, mas que a fé não depende da vontade do homem, a fé é uma graça divina. Ou seja, as pessoas já nascem predestinadas à salvação. E isso é uma escolha de Deus, ou seja, Deus escolhe aqueles que serão salvos ou não, sendo então a fé apenas um sinal de salvação. Então, essa é uma diferença fundamental. As pessoas já nascem salvas ou não. Então, como saber se eu serei salvo quando morrer? Ora, basta saber se você tem fé. E ter fé não é dizer apenas que tenho fé ou não tenho fé. É sentir realmente uma fé profunda e verdadeira, né? A igreja calvinista, ela desenvolve uma série de doutrinas e de regras sociais para que os fiéis sigam, uma moral muito rígida, as pessoas passam a ter inclusive a sua vida pessoal controlada pela doutrina da igreja. Regras de como se comportar na igreja, de como se comportar em casa, regras de como se comportar num casamento, num velório, enfim. Inclusive com roupas corretas, né, específicas para esses momentos. Então, a gente vê muito hoje em igrejas protestantes, as pessoas vão para a igreja muito bem vestidas, os homens vão de paletó e gravata, as mulheres com vestido longo, salto alto, né? Então, assim, num rigor realmente de vestimenta, e isso vem justamente das ideias iniciais da religião calvinista, que acabou se espalhando pelo resto do mundo. Então, dentro da igreja calvinista, nós temos um órgão chamado consistório. O consistório é um órgão de fiscalização, é um órgão, inclusive, de perseguição àqueles que não seguem as regras do calvinismo, aos fiéis desgarrados, né?
e também perseguição a outras religiões, como católicos, judeus, muçulmanos. Era um órgão formado por clérigos, por pessoas da igreja do Calvino, e também por laicos, ou pessoas comuns, leigos, né? Em português seria leigos. E esse consistório, ele é uma espécie, em alguns momentos ele se aproxima muito da ideia da Inquisição católica, inclusive perseguindo os bruxos e bruxas e os chamados... Nós temos um caso muito emblemático da perseguição calvinista, foi o médico renascentista espanhol Miguel Servet. O Miguel Servet era um católico, né, fervoroso, e entrou em atrito com Calvino. Chegaram a ter boas relações no tempo de católicos e tal, mas depois Calvino se converte e Servet não, ele continua sendo um médico católico, e ele acaba sendo então perseguido por Calvino e acabou morto, acabou sendo queimado na fogueira. Então observem aí que nós temos realmente um controle muito rigoroso, uma perseguição muito rigorosa para aqueles que não seguissem os preceitos do calvinismo. A ética calvinista e capitalismo. O calvinismo acabou se transformando na religião do capitalismo, é assim como ela é conhecida. A religião que mais se adequou ao capitalismo. Na nossa primeira aula sobre reforma religiosa, eu disse a vocês sobre a questão do contexto econômico que propiciou a reforma religiosa. E nós temos, então, o desenvolvimento do sistema capitalista em substituição ao feudalismo, e o capitalismo vai encontrar na doutrina calvinista o terreno propício a se desenvolver. Por exemplo, enquanto a Igreja Católica condenava o enriquecimento, o calvinismo dizia o contrário, que o enriquecimento era agradável aos olhos de Deus, que as pessoas que enriquecem, enriquecem porque têm um dom. O dom do trabalho, o dom de uma profissão que leva as pessoas a enriquecerem. Nós temos muito na nossa sociedade atual, nos nossos costumes sociais, a ideia de que o trabalho dignifica o homem, de que quem não trabalha é preguiçoso, ou que quem não gosta de trabalhar é um ser humano inferior. Essas ideias vêm todas do calvinismo. Então, o trabalho dignifica o homem. Trabalhe, acorde cedo, tome um banho, vá trabalhar, trabalhe muito, não gaste dinheiro à toa, não seja um perdulário, né? Faça a sua poupança, que assim provavelmente você vai enriquecer. E se você enriquecer, se você prosperar economicamente, materialmente, é um sinal de salvação. É um sinal que você é abençoado por Deus e que você é um predestinado, né, a ter a sua alma salva. Então, fé e prosperidade econômica como sinais de salvação. Vocês sabem que nos Estados Unidos, até por conta da colonização inglesa, o calvinismo chegou também na Inglaterra, nós temos muitos calvinistas nos Estados Unidos, só que hoje com outro nome, né, são conhecidos como puritanos, mas é dos Estados Unidos que vem uma história em quadrinho muito interessante da Disney, que é o Tio Patinhas, que acho que todos vocês conhecem, né? O Tio Patinhas é o típico exemplo da ética calvinista, da ética do trabalho calvinista. Tio Patinhas tem um dom, né? Ele enriqueceu, ele ficou multimilionário, e tudo começou com uma moedinha, né? Então, para quem conhece a história do Tio Patinhas, ele tem uma caixa forte, que é uma espécie de cofre gigantesco, cheio de moedas, onde ele mergulha nessas moedas e consegue nadar nas moedas, e ele só consegue fazer isso porque ele tem o dom, né? E o Pato Donald, por exemplo, que é o sobrinho do Tio Patinhas, ele não consegue, se ele pular do trampolim e mergulhar nas moedas, ele vai se estabacar lá embaixo porque ele não tem o dom. E ele é pobre, e ele trabalha muito, ele rala, mas ele não tem o dom que Deus deu a ele de enriquecer, né? Então é muito interessante essa história da ética, do trabalho, da economia, da poupança, da disciplina do trabalho. Isso tudo veio com o calvinismo. Finalmente nós temos então a chamada Reforma Anglicana, que acontece na Inglaterra a partir de 1534.
né? Essa reforma foi promovida pelo rei da Inglaterra, Henrique VIII, e podemos dizer que o principal motivo da reforma anglicana é um motivo político. E aí a gente então volta àquela questão das mudanças políticas que aconteciam na Europa a partir do século XV e XVI, que é a formação das monarquias nacionais. Henrique VIII, essa figura bonita que aparece aqui, né, já era considerado um rei absolutista, mas sofria muito a influência da Igreja Católica dentro do seu reino, dentro da Inglaterra. A Inglaterra era católica, o próprio rei Henrique VIII era católico, inclusive chegou a promover perseguição a luteranos, a calvinistas dentro da Inglaterra. Então, por que houve essa ruptura, né? A questão é que a influência católica, a influência dos bispos e papas no governo de Henrique VIII o incomodava muito. E ele queria ter essa autonomia política, ele queria ampliar o seu poder político. E ele vai, então, usar como pretexto para o seu rompimento com o Papa, na época Paulo III, ele vai usar a recusa do Papa em aceitar o seu divórcio com a sua esposa, chamada Catarina de Aragão, que era uma princesa espanhola. Então, Catarina de Aragão só lhe dava filhas e Henrique VIII queria ter um filho, né, para ser o seu herdeiro do trono e tal. Então, ele queria se divorciar de Catarina de Aragão, mas o divórcio era uma coisa proibida pela Igreja e o Papa se recusou. Então, ele desobedeceu a ordem do Papa. Em 1534, pediu ao parlamento inglês que reconhecesse o seu divórcio. O parlamento reconheceu, é o chamado ato de supremacia, né? E a partir dessa desobediência, Henrique VIII acaba sendo excomungado pelo Papa, ele é expulso da Igreja pelo Papa. E aí se dá, então, o rompimento definitivo. E a partir daí, com o ato de supremacia, Henrique VIII se torna o novo chefe da Igreja inglesa, que passa então a se denominar Igreja Anglicana. Lembrando que Henrique VIII era católico e durante o seu governo não houve mudança na doutrina, somente mudou a denominação da Igreja e o comando central da Igreja, que passa a ser do rei. Mas a religião anglicana ela continuava com os mesmos rituais, a mesma doutrina, a mesma liturgia da Igreja Católica. Importante ressaltar o fator político que leva Henrique VIII a romper relações com a Igreja e a criar a própria Igreja inglesa. O anglicanismo passa por uma série de mudanças ao longo do século XVI, dependendo de quem estava no governo e da opinião religiosa do governante, o anglicanismo foi sofrendo então algumas mudanças. Durante todo o governo de Henrique VIII, permaneceram as características católicas, a liturgia católica, a hierarquia religiosa, e até 1547. Então, Henrique VIII vai ser substituído pelo filho Eduardo VI, e aí nós teremos uma tentativa de implantação do calvinismo, o que mudava um pouco a doutrina do anglicanismo. Depois, no governo de Maria Tudor, que era filha de Catarina de Aragão, primeira esposa, né, do rei Henrique VIII, nós temos então uma reação católica, visto que Catarina de Aragão, o esposo dela, o marido dela, que era rei da Espanha na época, chamava-se Filipe II, ele era católico. E isso acabou influenciando muito Maria Tudor, famosa Maria Tudor, conhecida como Maria Sanguinária. Inclusive, em homenagem a ela, criou-se um drink muito famoso hoje, conhecido como Blood Mary. Então nós tivemos aí uma reação católica, uma volta do catolicismo, ou pelo menos das doutrinas católicas dentro do anglicanismo, dentro da igreja inglesa. Mas vai ser no governo de Elizabeth I, um governo bastante longo, né, de 1558 a 1603, que teremos a definição realmente do que seria o anglicanismo, que vai ser uma mistura da liturgia calvinista com alguns elementos do catolicismo. E assim então se define o anglicanismo. E com a expansão marítima, os grandes descobrimentos dos séculos XV e XVI, o anglicanismo expande-se para as novas colônias inglesas
especialmente os Estados Unidos, né, as 13 colônias e também a região do Canadá, onde predomina até os dias atuais. Por essa aula é só. Nós vamos ainda ter mais uma aula sobre o tema de reforma religiosa. Nós vamos falar da reação da Igreja Católica ao movimento protestante, o fato conhecido como a Contra-Reforma ou mesmo Reforma Católica. Então isso fica para a próxima aula. Agradeço muito a atenção de vocês, obrigado e até a próxima. Um abraço a todos.